Veja abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 18 até o 24, que nós vamos ter essas passagens como base para a nossa mensagem. Gênesis 5, versos 18 ao 24. Diz assim: Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Agora o versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versos 18 ao 24. Por que é importante nós estudarmos sobre a vida de Enoque? Por que é importante nós estudarmos os detalhes da vida desse patriarca do Antigo Testamento? Que fala, meu avô? Por que é? Porque ele foi fiel com Deus em todo momento. Isso, muito bem. Isso mesmo. E guardem outro detalhe, meus irmãos, também. Porque Enoque foi um tipo profético, certo? Enoque foi um tipo profético. E está escrito que uma das ferramentas que Deus usa para nos fazer contemplar a justiça de Cristo é através dos tipos proféticos do Antigo Testamento. Então nós precisamos, cada dia da nossa experiência religiosa, exercitar a nossa mente para, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, ver Cristo em tudo que está ali. Não é só olhar o Antigo Testamento por ler. Não é só ler o Antigo Testamento por ler, para conhecer as histórias dos patriarcas, para conhecer as histórias dos antepassados do povo de Israel, de Jornada do deserto. Não é só isso. É muito mais do que isso. O Antigo Testamento é um exercício para nós contemplarmos Cristo. E através da experiência de Enoque, nós fazemos isso de uma forma muito clara. Enoque é um tipo profético. O que é um tipo profético? É uma sombra que aponta para uma realidade futura, certo? Uma sombra que aponta para uma realidade futura. No caso de Enoque, Enoque é um tipo profético do remanescente dos últimos dias. Enoque é um tipo profético da igreja. A identidade de Enoque, esse patriarca do Antigo Testamento, é uma identidade que se encontra com o remanescente dos últimos dias. Quando nós estamos falando sobre identidade, nós estamos falando sobre o quê? O que é uma identidade? Uma identidade é um conjunto de características que todas elas juntas, todas elas unidas, identificam, ou seja, fazem com que determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas seja identificado por causa desse conjunto de características. Isso é identidade. Se você pegar, por exemplo, se eu pegar agora para os irmãos e eu puxar aqui a minha carteira de identidade e eu mostrar aqui para vocês, por que essa aqui é a minha carteira de identidade? Porque o que tem lá registrado? Lá tem o meu nome completo, tem o nome da minha mãe, tem o nome do meu pai, tem minha data de nascimento, tem o local onde eu nasci. Então ali na carteira de identidade tem todas as características que todas elas juntas dizem quem eu sou. Isso é uma identidade. Então quando nós estamos falando da identidade do remanescente, dentro do tipo profético de Enoque, quando você estuda os detalhes desse tipo profético, é isso que você vai encontrar. O Espírito de Profecia, por exemplo, falando sobre Enoque, diz assim, olha como está escrito, no livro Eventos Finais, página 71, diz assim: Enoque é o representante daqueles que ficarão vivos sobre a terra e serão transladados sem experimentar a morte. Então, Enoque é o representante
daqueles que ficarão vivos sobre a terra e serão transladados sem ver a morte. Então aqui a gente tem a primeira característica, que identifica a identidade de Enoque com a identidade do remanescente dos últimos dias. Enoque foi transladado sem ver a morte. Como nós cremos que a igreja vai ser transladada quando Cristo voltar? Sem ver a morte, né? O remanescente. O remanescente, os 144 mil, eles vão ser transladados sem ver a morte, assim como Enoque foi. Então essa é uma característica que começa a ligar esse personagem do Antigo Testamento com a igreja hoje, com o povo de Deus hoje. Mas vai além disso, porque está escrito que Enoque, ele foi transladado sem ver a morte. Olha o detalhe, na 7ª geração depois de Adão. Então ele foi a 7ª geração depois de Adão. O 7º depois de Adão está escrito. E agora vamos trazer isso para a igreja. Qual é o período escatológico da história que a igreja vai ser arrebatada sem ver a morte? A exemplo do que aconteceu com Enoque. O 7º período da igreja. Dos 7 períodos da história da igreja descrito lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, o 7º período, que é o período de Laodiceia, que é o período do juízo, é o período que a igreja vai ser transladada sem ver a morte. Assim os irmãos creem? Assim eu creio também. Então Enoque, ele foi o 7º depois de Adão, e ele foi transladado na 7ª geração. Sem ver a morte ele foi transladado, na 7ª geração depois de Adão. E assim a igreja será transladada no 7º período da história da igreja também, sem ver a morte. Isso é uma característica. Tem mais. Não é só aí, porque Enoque é um tipo perfeito do remanescente. Então, por exemplo, quando você lê Judas capítulo 1, no versículo 7, lá diz assim: profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eu vi o Senhor com miríades de miríades e milhares de milhares de seus anjos vindo para executar o juízo. Então, qual era a pregação de Enoque? Qual é a mensagem de Enoque? O Espírito de Profecia também confirma isso, dizendo que a mensagem central do ministério de Enoque foi a mensagem do advento. Enoque pregou a segunda vinda de Cristo. Enoque deu testemunho da segunda vinda de Cristo. Ele foi um pregoeiro da justiça, um pregoeiro do advento. E qual é a mensagem final que a igreja tem que dar para o mundo nesses últimos dias que nós estamos vivendo hoje? A mensagem da segunda vinda de Cristo. A mensagem da segunda vinda de Cristo. Então, Enoque, ele foi transladado sem ver a morte, no 7º período depois de Adão. A mensagem que Enoque dava testemunho era a mensagem do advento, a mensagem da segunda vinda de Cristo, assim como também a mensagem da igreja hoje. Enoque viveu em outro detalhe importante, Enoque viveu em um dos períodos mais terríveis e mais sombrios, e um dos períodos de maiores trevas da história da humanidade, que foi o período antediluviano. E foi nesse período que ele deu testemunho. E como está escrito, como Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, acerca do tempo da vida dele. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 37 ao 39. Quem encontrar aí, leia para mim, por favor. Vamos comparar o tempo em que Noé, o tempo em que Enoque deu testemunho do advento e foi transladado, com o tempo em que precede o advento de Cristo. Como diz lá, Mateus 24, versos 37 a 39. 37. Quem encontrar pode Como ler. foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus Isso, 24. até o 39, 37 a 39. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que entrou Noé na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí tá. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus comparou o tempo da segunda vinda dele com o tempo anterior ao dilúvio. Vai ser muito parecido. Então, o tempo em que Enoque deu testemunho da vinda de Cristo e que ele foi transladado sem ver a morte na 7ª geração depois de Adão, seria um tempo muito parecido com o tempo que precede a vida de Cristo
o tempo em que a igreja vai ser transladada sem ver a morte, também no 7º período da história da igreja aqui na Terra, certo? Então essas são algumas das características que nos deixa bem claro por que Enoque é um tipo profético da igreja. Por que a identidade de Enoque é a identidade da igreja? Porque as características do ministério, da vida de Enoque, são as características da igreja hoje. Isso quer dizer que todos nós precisamos ser um Enoque no nosso tempo. Agora eu pergunto para os irmãos, o que foi determinante para Enoque ser trasladado sem ver a morte? O que ele precisava? Andar com Deus. Isso. Enoque andou com Deus. E ele foi transladado porque ele andou com Deus 300 anos. Aí o que precisa então, já que é um tipo perfeito, todas as características se identificam, o que precisa então para a igreja hoje ser transladada sem ver a morte, no 7º período da história, do mesmo jeito que Enoque foi? O que precisa a igreja? Andar com Deus. Uma consagração. E andar com Deus do mesmo jeito que Enoque andou. Igualzinho como Enoque andou. Isso é o que está faltando. É por isso que Jesus não voltou ainda. É isso que está precisando. Você está vendo como que estudar a experiência de Enoque nos diz exatamente o que está precisando para que a nossa experiência hoje ela alcance a experiência vitoriosa que a dele alcançou? Então o que nós precisamos como igreja? Para ser transladado? Andar com Deus. E andar com Deus do mesmo jeito que Enoque andou. Não é um pouco menos do que Enoque andou, não é? É exatamente do mesmo jeito que Enoque andou. Agora vamos pensar aqui juntos. Quando a gente pensa em Enoque, quando nós olhamos assim para a experiência de Enoque, a gente consegue se identificar com ela? Nós conseguimos olhar e falar assim, hoje a igreja está andando com Deus do mesmo jeito que Enoque andou. Eu estou andando com Deus do mesmo jeitinho que Enoque andou? E não dá a impressão que quando a gente lê a história de Enoque, quando a gente reflete na experiência de Enoque, não dá a impressão que a experiência de consagração dele está muito distante da nossa? Não dá a impressão que está faltando muito ainda para a gente chegar na experiência de consagração que Enoque chegou? E isso tem que causar tristeza no nosso coração. Porque está escrito que Enoque é o representante daqueles que ficarão vivos por ocasião da vinda de Cristo. Então, se Enoque é o representante nosso da igreja hoje, e nós estamos vendo uma distância tão grande de comunhão com Cristo, em relação à distância de comunhão que Enoque tinha, está faltando muita coisa ainda. Está faltando muita coisa. E eu vou ler aqui para os irmãos agora, como que essa preocupação, ela também é uma preocupação manifesta pelo Espírito de profecia. Veja só, atente só para essa leitura aqui, que eu vou fazer aqui com vocês. Então, sempre que a gente para refletir assim na palavra, é importante a gente comparar o texto bíblico com aquilo que o Espírito de profecia nos diz, para ter uma visão assim bem aprofundada do que está faltando para a gente, do que realmente nos está necessitando, né? Então, no livro, continuando no... deixa eu encontrar aqui ó, Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 121 e 122, diz assim, olha só, diz assim, ó, Enoque foi um personagem notável. Enoque foi um personagem notável. Muitos consideram sua vida como algo acima daquilo que o comum dos mortais já pôde atingir. Não é assim que a gente vê olhando para Enoque? Não parece que Enoque está num grau de santidade assim tão grande que é impossível da gente alcançar? Né? É um grau de santidade, um grau de presença de Deus na vida dele tão grande que parece que ele está em um outro nível, outro patamar, parece que é inalcançável por mim e por você. Parece que a gente nunca vai conseguir ter a comunhão com Deus que Enoque teve, pois é o que está escrito aqui. Enoque foi um personagem notável. Muitos consideram sua vida como algo acima daquilo que o comum dos mortais já pôde atingir. Mas aí diz assim, ó, presta atenção. A vida e o caráter de Enoque, entretanto,
representam aquilo que devem ser a vida e o caráter de todos, se à semelhança de Enoque estiverem sujeitos a ser transladados quando Cristo vier. Então a vida e o caráter de Enoque tem que ser a vida e o caráter de todos que almejam ser transladados quando Cristo vier. Sua vida foi o que pode ser a vida de cada indivíduo, caso este se relacione intimamente com Deus. Então aqui já quebrou um obstáculo. Porque aqui está dizendo assim, ó, a vida de Enoque, a experiência de consagração dele, pode ser a experiência de consagração de qualquer um que tiver um relacionamento de intimidade com Deus como ele teve. Aí continua dizendo, ó, devemos lembrar-nos de que Enoque estava rodeado por influências tão corruptas que Deus teve um dilúvio sobre o mundo para destruir os seus habitantes por causa da depravação. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Pode pensar assim, mas é impossível chegar num grau de comunhão com Deus do jeito que Enoque chegou. Porque o tempo que a gente vive é um tempo terrível. É um tempo de trevas. É um tempo onde o pecado está em todo lugar. Você sai na rua, você está vendo o pecado em todo lugar. É um tempo de impiedade. Então não tem como nesse tempo que eu estou vivendo hoje ter uma comunhão com Deus do jeito exato que Enoque tinha, porque o tempo que a gente está vendo hoje é um tempo terrível, né? Já pensou isso também? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso que o nosso coração pensa assim? Desculpas. Olha o que está escrito sobre o tempo em que Enoque viveu na terra. Olha o que está escrito sobre o tempo em que Enoque viveu na terra. Só para você ter uma ideia. No livro, na meditação Filhos e Filhas de Deus, na página 20, no parágrafo 3, diz assim, olha que interessante, veja só. Nunca houve e nem nunca haverá uma época em que a escuridão moral seja tão densa como quando Enoque viveu uma vida de irrepreensível justiça. Olha isso. Eu penso assim hoje, mas hoje não tem como ter uma comunhão com Deus do jeito que Enoque teve, não tem como estar ligado com Deus do jeito que Enoque estava ligado com Deus para ser transladado, porque o tempo que eu estou vendo hoje é um tempo terrível, um tempo que a gente tem maldade em tudo. Mas aqui está escrito que nunca houve, olha só, nunca houve nem nunca haverá um tempo em que as trevas espirituais fossem tão grandes como o tempo em que Enoque viveu uma vida de irrepreensível justiça. Então o exemplo dele tem que ser o nosso exemplo. E presta atenção na leitura, porque a leitura continua dizendo assim, estamos vivendo numa época má. Nós estamos ou não estamos vivendo uma época má? Estamos. Os perigos dos últimos dias multiplicam-se ao nosso redor. Está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora preste atenção aqui, o caso de Enoque acha-se diante de nós. Ele viveu numa época corrupta, na qual a poluição moral infestava tudo ao seu redor. Mas não obstante, preparou ele a sua mente para a devoção, para amar o que era puro. Sua conversação girava em torno de coisas do céu. Ele educou a mente para seguir nesse sentido e trazia as impressões do que era divino. Seu semblante achava-se iluminado pela luz que brilhava na face de Jesus. O que significa andar com Deus? Vamos pegar agora a vida de Enoque, vamos entender agora o que significa andar com Deus. Porque se você quer ver Jesus e você quer estar no reino de Deus junto com Jesus, você precisa entender o que significa andar com Deus, para você ser transladado também, do jeito que Enoque foi. E aqui está escrito, o que significa andar com Jesus? O
que significa andar com Deus? Olha só o que significa andar com Deus. O que Enoque fez para andar com Deus? Ele educou a sua mente para seguir nesse sentido. Ele trazia as impressões do que era divino no seu semblante. E o semblante dele foi iluminado com a graça divina. Então o que Enoque fez? Ele educou a mente. Ele exercitou, ele treinou a mente para que a mente dele tivesse ligada com o Cristo o tempo todo. Olha a pergunta agora. Olha a pergunta. Enoque andou 300 anos com Deus, antes de sua transladação ao céu. E a situação do mundo não era tão mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. Então é o que a gente já comentou, né? O tempo de Enoque não era um tempo melhor do que o tempo de hoje, para dizer assim, ele conseguiu andar com Deus porque o tempo dele não tinha tanto pecado igual tem hoje. Não é isso, tá? Não é isso. O tempo dele era tão terrível quanto hoje, havia tanto pecado no tempo de Enoque quanto hoje, até pior, até mais. Porque diz que nunca houve nem nunca haverá um tempo de trevas espirituais tão densas como no tempo que Enoque andou sobre a terra e cultivou um caráter irrepreensível e justo, né? Mas agora olha a pergunta que diz aqui. E como Enoque andava com Deus? Essa aqui que é a pergunta importante. Isso aqui a gente tem que pegar isso aqui, guardar isso aqui, anotar isso aqui numa folha de caderno, colar na frente do espelho essa pergunta e a resposta, e colar na frente do espelho, porque todo dia de manhã, quando você acordar, a gente tem que olhar para isso aqui e lembrar como foi que Enoque andou com Deus. E dizer assim, nesse dia eu quero andar com Deus do jeito que Enoque andou com Deus. Então agora vai vir a resposta, presta atenção na resposta. A pergunta, como foi que Enoque andava com Deus? Olha só. Ele habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. O que Enoque fez para andar com Deus? Ele treinou a mente dele. Ele educou a mente dele para dizer assim, eu estou o tempo todo na presença de Deus. Ele estava rodeado por pecado, por promiscuidade, por iniquidade, mas ele não ficava olhando para isso. Ele não ficava olhando para essas coisas. Ele treinou, diz aqui que ele educou a mente dele para sentir como se ele estivesse o tempo todo na presença de Deus. O tempo todo na presença de Deus. Então isso aqui é andar com Deus. E aí continua dizendo assim, então, ele habituou a mente e o coração a sempre sentir que se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Ele recusava a tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Está vendo? Então isso aqui, quando a gente pensa assim que Enoque andou com Deus, não significa que tinha um anjo visível do lado dele, ou que Jesus estava do lado dele visivelmente, andando do lado dele o tempo todo. Não era isso. Ele treinou a mente dele, ele educou a mente dele para sentir que ele estaria o tempo todo na presença de Deus, e ele não tomava nenhuma decisão na vida dele que ele julgasse que fosse ofender a Deus. Nenhuma. Então, ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Ele orava o tempo todo. Olha como que Enoque orava. Ele orava e dizia assim, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Ele perguntava. Que farei para honrar-te, meu Deus? Então ele ficava o dia inteiro treinando a mente com essas perguntas. Senhor, qual é o teu desejo a meu respeito? O que eu farei para te honrar? E diz assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus. Enoque guardava os mandamentos de Deus também. Mas por que ele guardava os mandamentos de Deus? Porque ele treinava a mente o dia todo, ele ficava o dia inteiro perguntando, Senhor, o que eu faço para seguir a tua vontade? O que eu faço para não desonrar o teu nome? Senhor, o que eu faço para andar na tua presença? E ele ficava o tempo todo exercitando e treinando a mente
com o pensamento de que Deus que ele estava na presença de Deus o tempo todo. Ele diz assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com o mandamento de Deus. E tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava submersa na vontade do seu Pai. Era assim que Enoque andava com Deus. A vontade dele estava submersa na vontade do Pai. Pois bem, Enoque era o representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão transladados ao céu sem ver a morte. Agora olha só, agora é para identificar ele com você e comigo, para identificar. Enoque tinha tentações, assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia hoje. Olha só isso aqui. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção. Assim como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. E agora tem a promessa. Olha o que diz aqui agora. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados, como Enoque. Nós também podemos. Nós também podemos. Mas agora a pergunta é como que nós podemos? Como? Treinando a nossa mente também. Do mesmo jeito que ele fazia, irmão. Treinando a nossa mente, exercitando a nossa mente, para sentir na nossa mente, para ver na nossa mente que nós estamos constantemente na presença de Deus. Perguntar o dia todo, Senhor, o que eu faço para fazer a tua vontade? O que eu faço para não pecar contra ti? Conversar com Deus constantemente. Falar com Deus o tempo todo. Viver como se vivêssemos na presença de Deus. E se nós tivermos essa mesma experiência que Enoque teve, isso é uma decisão nossa. Não é uma coisa que acontece num passe de mágica. Fala assim, eu não posso, Senhor, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Não é uma decisão que acontece no passe de mágica, é uma decisão sua, minha também, de falar assim, a partir de hoje, eu vou treinar minha mente para viver como se eu estivesse o tempo todo na presença de Deus. E eu vou passar o tempo todo me perguntando, como Enoque, Senhor, o que eu faço para não ofender ao teu santo nome? E conversar com Deus constantemente. Então eu vou ler mais 2 passagens aqui para vocês, para a gente aprofundar mais o sentido disso. E entender ainda assim mais profundamente como que a experiência de Enoque tem que ser a nossa experiência. Como que nós precisamos beber da mesma fonte que Enoque bebeu. E mais ainda, ter a certeza de que a mesma fonte que estava disponível para Enoque é a fonte que está disponível para você e para mim, a mesma. A mesma fonte de poder. Então diz assim, na meditação Cristo Triunfante, também um livro muito importante, na página 43 e 44, está escrito assim, veja só. Estamos vivendo entre os períodos dos últimos dias e devemos receber nossa força, olha só, da mesma fonte da qual Enoque recebeu. Devemos andar com Deus. Requer-se de nós uma separação do mundo. Não podemos permanecer livres dessa poluição, a menos que sigamos o exemplo do fiel Enoque e andemos com Deus. E agora a gente já sabe como que é andar com Deus. Mas quando são escravos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, essa é a razão pelo qual não são participantes da natureza divina e não escapam da corrupção das paixões que há no mundo. Qual é a razão então? Por que a gente não consegue? Por que eu? Vou falar aqui, por que eu não consigo alcançar o mesmo patamar de comunhão com Deus que Enoque alcançou? Por que quando eu olho para mim e me comparo
o tipo profético de Enoque aqui no capítulo 5 de Gênesis, eu olho para ele e eu vejo ele num nível de santidade que está muito longe do nível de santidade que eu estou hoje. Por quê? Será que é porque a fonte que Enoque bebeu não é a mesma fonte que está disponível para mim? Será que a fonte que Enoque bebeu tinha mais poder do que a que está disponível para mim hoje? Não é. É a mesma fonte, é o mesmo poder, é a mesma graça que está disponível. Mas por quê? Qual é a razão então que eu não consigo? É porque diz aqui, a razão, olha só, a razão é porque, diz aqui, ó, pela qual não são participantes da natureza divina e não escapam da corrupção das paixões que há no mundo, é porque estão servindo e honrando o próprio eu. Está escrito aqui. Sua constante pergunta é: que comerei, que beberei, com que me vestirei? Muitos falam de sacrifício, mas não sabem o que é sacrifício. Quando diz lá no Evangelho de Mateus, né? Jesus faz o convite: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você sabe que a gente normalmente olha para esse convite de Jesus com um olhar de vitimismo? Sabia? Um olhar de vitimismo. A gente olha para esse convite de Jesus e fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí eu olho para esse texto e falo assim: ah, Senhor, minha cruz. Eu carrego minha cruz, Senhor. Minha cruz é tão pesada de eu carregar, mas eu estou carregando minha cruz. Né? Aí eu olho para a cruz. Assim, qual que é a minha cruz, Senhor? A minha cruz, eu carrego minha cruz tão pesada, minha cruz é esse meu marido aqui, né? Minha cruz é esse meu marido que só me incomoda, só me atrapalha, né? Ah, minha cruz, Senhor, minha cruz é essa minha esposa aqui, essa minha esposa que não larga do meu pé, que só me incomoda, né? Minha cruz, Senhor, é esse meu vizinho aqui do lado, que liga o som alto todo dia e só me incomoda. Minha cruz é o meu patrão lá do serviço que só me dá trabalho, né? Que só me persegue, todo mundo me persegue. É minha cruz, minha cruz. Sabe qual que é sabe qual é a cruz que Jesus está falando lá? Sabe qual é a cruz? A cruz não é o outro, a gente sempre olha para a cruz e dizer que é o outro. Olha para a cruz para dizer que é o outro, fala assim: estou carregando essa cruz, Senhor. E eu sou merecedor, porque olha o tamanho da cruz, do fardo que eu estou carregando. Então, não é isso. O convite não é isso. Quando Jesus diz lá, olha só como que ele diz: se alguém quer vir após mim, como que ele diz primeiro? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Então, o que é a cruz? A cruz é o eu. A cruz é o eu, porque ele está dizendo: você quer levar a cruz? A cruz é o eu. Então, a cruz não é o meu vizinho, não é minha esposa, não é meu marido, não, a cruz sou eu. É o meu eu, é o meu ego, é o meu egoísmo, é minha vaidade. É isso que está me atrapalhando de ter uma comunhão mais profunda com Jesus. É isso que está me atrapalhando. É isso que não está me deixando eu andar com Deus do jeito que Enoque andou. Porque aqui está dizendo que Enoque, ele não tinha orgulho, ele não tinha vaidade. Diz aqui que a vontade dele estava submersa na vontade de Cristo. E aí por isso que ele andou com Deus. Então por isso que diz aqui, ó, falam da cruz de Cristo, professam a fé, mas não têm experiência de abnegação. Experiência de abnegação. A experiência de tomar a cruz e levá-la após o seu Senhor. Se fossem participantes da natureza divina, o mesmo Espírito que habitou em seu Senhor habitaria neles. A mesma ternura e amor, a mesma piedade e compaixão se manifestariam em sua vida. Não esperariam então que os necessitados e os desafortunados fossem até eles. Ó, troca o microfone. O microfone não aguentou eu também. É de 2 microfones. Vamos dizer assim, ó. Cada homem, cada mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que sobre si repousa.
Todos deveriam sentir que essa é uma obra individual, uma guerra individual, uma pregação individual de Cristo na prática diária. Está vendo? Se todos entendessem isso e pusessem mão ao trabalho, seríamos poderosos como um exército com bandeiras. A pomba celestial pairaria sobre nós, o sol da justiça sobre nós brilharia, e a luz da glória de Deus não seria excluída de nós, mais do que o foi na vida do dedicado Enoque. Assim é. Então é disso aqui que a gente precisa. De educar nossa mente, treinar nossa mente para viver constantemente na presença de Deus. É só isso que precisa. Não precisa de mais nada. É só treinar a mente, como se nós estivéssemos sempre na presença de Deus. E agora o último texto para a gente fechar esse pensamento, para entender Enoque como nosso tipo profético. Diz assim: Cristo Triunfante, página 52. Chegou o tempo em que é de nosso eterno interesse crer em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz ele: também no coração escrevi as minhas leis. Jeremias 31, verso 33. Ele criará naqueles que forem a ele com fé um divino princípio de santidade. Um divino princípio de santidade que governará a alma, iluminando o entendimento e cativando as afeições. Que convite maravilhoso. Foi esse convite que ele estendeu a Enoque, antes que o mundo fosse destruído pelo dilúvio. Agora olha isso aqui, para concluir. Agora a conclusão. Cristo foi tão verdadeiramente o Salvador de Enoque como é o nosso Salvador. E em seu poder, a despeito da corrupção daquela época degenerada, ele aperfeiçoou Enoque no caráter cristão. Então, isso aqui que a gente tem que guardar. Cristo foi tão verdadeiramente o Salvador de Enoque como ele é o nosso Salvador hoje. Então, o que nós precisamos fazer hoje para ser transladados como Enoque foi transladado? Educar nossa mente. Educar nossa mente para andar na presença de Cristo. Andar com Cristo como Enoque andou do mesmo jeito. Para daí nós sermos transladados como Enoque foi, dando testemunho de ter agradado a Deus. Então que a bênção dele seja sobre todos nós, que a graça do Senhor Jesus seja conosco, e que todo o poder que Enoque buscou, dessa fonte inesgotável de poder, nós também possamos beber a cada dia. Amém?